E aí, pessoal, aqui é o Elias. Estamos de volta, né, para a gente poder dar continuidade nessa discussão sobre a expansão marítima europeia. Então, hoje a gente vai falar especificamente sobre as navegações portuguesas, né, e tentar entender mais ou menos aí por que Portugal, né, foi um dos primeiros, né, a iniciar as navegações, né, em alto mar e, e um dos primeiros, né, a conseguir desenvolver tecnologia aí para as viagens de longa distância, vamos dizer assim. Então, vamos lá para a gente poder começar. Não esqueçam, pessoal, de anotar suas dúvidas, né? Façam as anotações que vocês precisarem e dúvidas me enviem lá no Google Class para que eu possa respondê-los, né? O quanto antes e aí a gente vai conversando, tá? Então, vamos lá para a nossa aula para a gente poder dar continuidade. Então, olha só. Portugal, né, foi um dos primeiros reinos europeus a se lançar ao mar, né, a buscar por novas terras, novas rotas. E isso não foi por acaso. Né? Portugal conseguiu reunir, né, uma série de condições que permitiu, né, que ele fosse o pioneiro nessas navegações. Tá? Então, as grandes navegações elas não se iniciaram só com a descoberta da América, a chegada do Pedro Álvares Cabral ao Brasil ou qualquer coisa desse tipo. As navegações elas ocorrem muito tempo antes, ainda no século XV, e elas na verdade se centravam em um objetivo mais claro que era chegar às Índias, né? Chegar às Índias, contornando ali as rotas obstruídas pelo Império Otomano. Então, basicamente você vai ter a tentativa de chegar às Índias contornando a África, né? Então você vai ter uma série de tentativas ao longo do século XV, né? Algumas com certeza conseguiram, né, grandes conquistas, né? Às vezes pode parecer que uma navegação que conseguiu atingir um certo local para nós pode parecer pouco, mas naquele momento era uma grande conquista, né? Por exemplo, a conquista da ilha de Ceuta lá em 1415, né? Mas é bem pertinho lá de Portugal, entre aspas, né? E mesmo que seja, né? Naquele momento representou uma grande conquista, né? Uma distância bastante considerável em alto mar, né? Porque até então as navegações elas eram muito mais costeiras, né? Ou então em locais mais, vamos dizer assim, conhecidos, como é o caso do mar Mediterrâneo. Até o século XV, basicamente, a maior parte das navegações elas ocorriam no mar Mediterrâneo. O oceano, propriamente dito, ele ainda era bastante desconhecido para a maior parte dos europeus. E aí, que condições foram essas que permitiram os portugueses avançar, né, nessa disputa, nessa briga aí que era a expansão marítima? Então, a primeira delas é que Portugal foi um dos primeiros reinos a se unificar, né, juntamente com a Espanha, né, lá ainda no século XIV, depois da Guerra da Reconquista. Então, você tem um reino que, entre os reinos europeus, foi um dos primeiros a se unificar, o que garantiu certa estabilidade, né, principalmente no século XV. Então, esses conseguiram desenvolver uma estabilidade bem anterior a outros que ainda passariam por muitos processos turbulentos ao longo do século XV, XVI e XVII. A gente tem um país que já possuía alguma experiência em navegações, né? Tanto pesqueira, né? Porque também a pesca se tornava ali uma característica muito grande das regiões costeiras de Portugal. Então havia uma experiência em navegações, né? A dita Escola de Sagres, né? Que reunia navegantes de diversas regiões diferentes, que traziam informações, cartas náuticas, novos instrumentos, novas técnicas. Isso fez essa discussão, né, essa relação, essa troca de conhecimentos ligados às navegações fez com que muitos marinheiros, né, em Portugal tivessem um conhecimento mais amplo e condições de navegar, né, pela experiência que possuíam. Portugal também já possuía rotas comerciais marítimas e
buscava ampliar essas rotas. Então, quer dizer, a busca por ampliação dessas rotas faz também, né, colaborou para que Portugal se tornasse um dos primeiros reinos aí a iniciar. E aí, como eu falei, né, ainda no século XV, Portugal buscava chegar ao Oriente contornando a África. Essa meta, né, de chegar à África, chegar à Ásia, na verdade, ela foi fundamental, né, porque foi graças a esse processo, né, de compreensão dessa navegação de longo prazo, porque é importante entender, pessoal, que nós estamos falando de caravelas, né? As caravelas, elas não eram tão rápidas quanto um navio que a gente conhece hoje, navio a vapor, navio movido por motores, né? Porque a caravela ela depende do vento, né? Também quanto mais pesada a caravela, mais lento ela se move. Você tem a dificuldade de mantimentos dentro desses navios, né? Já que, por exemplo, você não tem esses navios, não existia energia elétrica, não existia refrigerador nem nada disso, então alimentos, né? Eles precisavam ser abastecidos constantemente, já que muitos começavam a entrar em decomposição, a água estragava. Então, viagens de longo prazo elas eram até então muito difíceis por conta de todas essas questões, né? Então, contornar a África e chegar às Índias, com certeza foi um marco aí muito importante nesse processo de, de grandes viagens, né, de longas viagens, né? Então, quando o Colombo se propôs chegar à Ásia, né, literalmente dando uma volta aí no globo, viajando para o oeste, o Colombo ele tinha em mente justamente isso, né? Uma longa viagem que permitiria ele chegar ao outro lado. E quer dizer, essa ideia, né? Ela só foi possível porque a gente tem, né? Uma série de experiências anteriores de navegadores portugueses que vão aprendendo ali a lidar com essas viagens mais longas. Então, conquistas portuguesas, né, efetivamente dizendo. Então a gente tem em 1415 a ilha de Ceuta, fundamental, né, aí que dá início a esse processo. A gente tem já um mapa aqui para a gente ver. Em 1418 e 1409 a gente tem a conquista da Ilha da Madeira. Então, onde os portugueses iam chegando, eles foram montando entrepostos comerciais. O que é um entreposto comercial, professor? Um entreposto é quando se cria ali, né, um local, um armazém, onde é possível guardar mercadorias. Às vezes, né, constrói-se ali uma fortificação, um local, né, que passa a ser defendido por soldados, por comerciantes, e aí aquele ponto fica sendo ali um local que serve para abastecimento, para desabastecimento, né, para ancorar esses navios. Então, você vai criando esses entrepostos, até mesmo para facilitar a vida dos marinheiros e também para garantir o domínio sobre aqueles locais, né? E aí, de acordo com o que os portugueses eles iam avançando nessa navegação, eles vão criando esses entrepostos nas ilhas, na costa da África, né? Para facilitar essas viagens e também para estabelecer relações comerciais com os povos nativos, né? Principalmente na África, ali você vai ter na costa atlântica da África uma série de entrepostos comerciais que eram utilizados para não só para reabastecer os navios, como também para estabelecer contato com com os povos locais e fazer comércio, e aí você ter esse processo de troca e tal. Tá? Olha aí, em 1427 nós temos a conquista da Ilha de Açores, né? E aí, 1434 nós temos aí a ultrapassagem do Cabo do Bojador, né? Que é assim, de certa forma, um avanço bastante grande, né? Provavelmente até aquele momento uma das viagens mais longas realizadas. Então, ultrapassar o Cabo do Bojador foi, né, um símbolo desse avanço. E aqui não é o máximo, né? E você vai ter navegações cada vez mais amplas, mais longas e cada vez mais, vamos dizer assim, né, com maior peso para os navegantes portugueses. Olha só, em 1487, 1488, Bartolomeu Dias, né, navegador lá, português, ele atravessou o Cabo das Tormentas, que depois passou a se chamar de Cabo da Boa Esperança, né, que é lá no sul da África. Ali
antes dali, Cabo do Bojador, né? Com a chegada até o Cabo das Tormentas, você tem aí o extremo sul da África, provavelmente a viagem mais longa realizada por Portugal até então. E dali para a Ásia ficava ainda mais próximo. Então você vê que é um longo processo, né? Vejam que há uma distância entre cada uma dessas navegações, elas não ocorreram todas ao mesmo tempo, isso é importante saber, tá? Não foi todo mundo ao mesmo tempo e saiu um para cada lado e pronto, não. Você tem um longo processo, então você tem um em 1415, aí depois você tem aí 3 anos depois, né, 4 anos depois você tem a outra navegação, depois quase 10 anos depois, né, e assim a gente vai tendo, né, essas navegações aos poucos. Essas navegações vão acompanhando as mudanças na técnica e também a melhoria nos instrumentos náuticos, né? Então, aquelas questões que eu falei anteriormente sobre chegada da pólvora, desenvolvimento do astrolabe, aprimoramento das caravelas, ou desenvolvimento da cartografia, tudo isso, pessoal, vai vindo também lentamente de acordo com que essas navegações vão se dando ao longo do século XV, né? Isso aqui não foi tudo de uma hora para outra, da noite para o dia. Em 1498 a gente tem um marco aí que é quando o Vasco da Gama consegue chegar às Índias. Então o Vasco da Gama seria aí o primeiro navegador aí português, né, a conseguir navegar pelo Atlântico, ultrapassar, contornar a África e chegar às Índias, né, fazendo o caminho de volta também, levando uma série de mercadorias. E aí então ficava inaugurada, né, uma nova rota comercial que ligava diretamente Portugal às Índias, né? Apesar de ser uma viagem razoavelmente longa, ela compensava porque ela não se tornava tão custosa como se tivesse que pagar os impostos que eram colocados pelos turco-otomanos, né? Então, quer dizer, a chegada do Vasco da Gama lá em Calicut, né, na Índia, então foi ali um momento de grande avanço, né, um marco desse processo de navegações. É importante entender que ainda em 1492 ali o Cristóvão Colombo já havia atingido, né? O Colombo, pessoal, ele é genovês, mas ele navegou pela Espanha, tá? A Espanha que financiou a viagem do Colombo. Então, em 1492 ele já havia chegado, né? Lá na região ali da Mesoamérica, da América Central, né? Então também já havia sido um avanço bastante grande no caso das navegações espanholas. E aí a gente vai falar sobre as navegações espanholas em uma outra aula, né? Mas a priori, a chegada do Vasco da Gama às Índias marcou aí, né? É um marco de consolidação dessa conquista, que era uma nova rota comercial que chegasse até as Índias, contornando a África e sem precisar se submeter ao poder do Império Otomano. E aí, claro, em 1500 não poderia deixar de citar a viagem do Pedro Álvares Cabral, que vem tomar posse, né, das terras aqui na região que hoje a gente chama de Brasil, e daqui ele vai, né, para as Índias. Então, a chegada do Cabral aqui, né, também marca esse processo, né, porque aí aqui o Cabral ele vai fazer a primeira viagem transatlântica, no caso em relação a Portugal. Então, o Vasco da Gama ele conseguiu fazer o contorno ali da, da África, né, e tal, mas quem consegue cruzar o Atlântico é o Pedro Álvares Cabral, né, para tomar posse das terras aqui na América pertencentes a Portugal. Né? Então, quer dizer, quando o Cabral vem para cá, ele já tinha mais ou menos claro, né, essa perspectiva, que era de tomar posse das terras do além-mar, né, como era chamada essa região aqui da América. Então, quer dizer, Pedro Álvares Cabral vem, estabelece o início, né, a posse portuguesa do território americano, dividido lá pelo Tratado de Tordesilhas, de 1494, e aí aqui ele passa então a desenvolver, né, que começam -se a se construir as feitorias, e aí até 1530 Portugal viria ao Brasil, né, por meio de outros navegadores, esporadicamente para fazer trocas, né, somente em relação ao pau-brasil, que passava a ser uma mercadoria também de grande valor
explorada por esses navegadores, né? Então, assim, a chegada do Cabral aqui marca, de certa forma, aí o ápice da expansão marítima portuguesa, porque a partir da chegada do Cabral aqui, Portugal passa a expandir o seu território, né, seu império, criando, né, a partir de 1530, uma nova colônia essa que a gente hoje chama de Brasil. Então, a criação da colônia portuguesa foi aí, né, provavelmente aí o ápice desse processo de expansão marítima, tá? Aqui a gente tem, ó, aqui um mapa só demonstrando aqui as navegações portuguesas, tá? Ó, a ilha de Ceuta aqui, tá? Próximo aqui no norte da África. A perspectiva aqui, ó, a tentativa de chegar às Índias, né? Pelo mar Mediterrâneo, ultrapassando aqui o Mar Vermelho, né? E tal. Canal aqui, ó, que é um canal, né? E aí chegando até Goa, na Índia. Depois a gente tem a viagem do Bartolomeu Dias, aqui ó, em vermelho, tá? Aqui o Cabo do Bojador. E aí ele vem, ó, até o Cabo das Tormentas, que depois passa a ser chamado de Cabo da Boa Esperança, ó, no extremo sul da África, eu falei para vocês. Importante porque aqui criava-se como eu falei, essas viagens vão criando novos entrepostos comerciais. E esses entrepostos eles serviam para quê? Para que outras navegações posteriores pudessem reabastecer ou descansar ou fazer reparos, né? Que permitia com que a navegação se tornasse mais longa. Então a criação desse entreposto aqui, ó, no Cabo das Tormentas, é fundamental para a ampliação da distância, né, dessas navegações. Ó. Essa navegação estabelecida pelo Bartolomeu Dias, pessoal, ela é conhecida como navegação de cabotagem, né? É uma navegação que ela está ali a todo momento em contato com a costa, né? Nunca perde a costa de vista. Né? Como eu falei, isso também está ligado a um desconhecimento do oceano, a um receio, né, do alto mar. Então era importante para muitos desses navegantes manter sempre a costa à vista, né? Então é possível ver a costa para que você possa navegar com mais segurança, né? Com mais certeza. Aqui em laranja a gente tem a viagem do Vasco da Gama, tá? Então o Vasco da Gama, ó, você vê aqui que ele contornou o Cabo aqui das Tormentas, o extremo sul, Chifre das aqui, indo até Calicut, né? Principalmente para estabelecer o comércio de pedras preciosas, especiarias, né? Especiarias eram os temperos, né? Pimenta do reino, cravo, né? Canela, são algumas das especiarias que eram produzidas na Índia e eram comercializadas com os portugueses, né? Que levavam para a Europa para vender. Na Europa aí tinham grande aceitação na Europa. A busca pelas especiarias ela se tornava cada vez mais constante, né? Tanto porque garantia novos sabores aos alimentos, como também ajudava aí a disfarçar odores, né? Principalmente de alimentos muitas vezes já em estados avançados aí de decomposição. E aqui a gente em azul, ó, tem a viagem do Pedro Álvares Cabral, né? Que vem para estabelecer a posse do território português aqui na América, e daqui ele parte para as Índias, né? Então tudo indica, inclusive, que a passagem do Pedro Álvares Cabral pelo Brasil ela não teria sido por acaso, né? A ideia de que o Brasil foi, entre aspas, aí, descoberto, né? Que a chegada do Pedro Álvares Cabral havia sido uma descoberta, uma surpresa para os portugueses, tem cada vez mais perdido o impacto entre os historiadores, porque tudo indica, na verdade, que Cabral vinha, né, estabelecer a posse desse território, né, porque esse território já havia sido, de certa forma, dado, né, aos portugueses ainda em 1494 com a assinatura do Tratado de Tordesilhas. O Tratado de Tordesilhas dividia a América, né, em duas partes. A região leste era dada a Portugal e a região oeste dada à Espanha. Esse conflito, inclusive, foi mediado pela própria Igreja Católica, né? Então, quer dizer, isso em 1494, né? Então, em 1500, né, Pedro Álvares Cabral, né, tinha consciência aí de onde é que onde é que estavam indo, na verdade. Né? Então, olha só, aqui a gente tem a viagem do Cabral, né, em azul, tá?
Então essas são as viagens portuguesas, né? Estabelecidas aí ao longo do século XV e ao longo do XVI também. Aqui eu trouxe uma imagem de uma caravela portuguesa, de como provavelmente eram essas caravelas, tá? Só para a gente ter uma ideia, ó. Caravela são várias velas, tá? E essas velas, elas são impulsionadas pelo vento e aí elas fazem o barco se locomover. E aí, claro, né, de acordo com a direção do vento é preciso mudar a direção da vela para que o barco siga em frente, e assim vai, tá? Então, isso aqui é só para a gente ilustrar, para vocês conhecerem mais ou menos como é que eram essas caravelas. E aí, como dá para ver que é um navio bastante simples, né? Que também, né, acabava não tendo tantas condições de enfrentar grandes mares, tempestades, então era um negócio complicado, porque as velas rasgam, né? Quando o vento é muito forte, a vela pode rasgar, ou ainda, né, os ventos podem levar o navio para uma direção totalmente diferente daquela que ele havia se proposto. Isso era uma coisa bem comum, os navios acabarem se desviando um pouco das suas rotas em decorrência de rajadas de vento, tempestades e essas coisas. Bom, então pessoal, espero que tenha sido claro, né, aí para a gente conhecer um pouco sobre as navegações portuguesas. Na próxima a gente vai falar sobre as navegações espanholas, né, depois vamos falar também sobre a disputa por terras que ocorreu em decorrência dessa expansão marítima, tá bom? Então não deixem de anotar suas dúvidas e me enviar lá no Google Class, tá? Então, obrigado por assistirem e até a próxima.